Pessoal, 7h09 da manhã. Hoje eu vim aqui na academia conversar com uma das maiores referências de nutrição, mas essa pessoa é referência em nutrição aqui em Alegre, no Brasil todo, não é só em Alegre na UFS não. Vamos lá conversar um pouquinho com ela? Bom, pessoal, já aqui em cima, tô aqui do lado da Neuza, referência em nutrição. Ô Neuza, o que te motiva, especialista em nutrição, 7 horas da manhã tá na academia? Ó, só que eu não sou uma pessoa madrugadora, né? Não é meu perfil acordar cedo com maior disposição para a vida, não. Mas tem coisas que são necessárias, né? A gente precisa pensar na saúde e como nutrição sozinha não consegue garantir isso, a gente precisa associar com atividade física regular. Então a gente também tem que fazer para o bem da saúde da gente para poder recomendar para os outros, né? Pessoal, e como o vídeo é sobre nutrição dessa vez, a gente vai falar de muitas coisas, né? A Neuza tem um repertório imenso sobre isso. São quantos anos, Neuza, de Bom, nutrição? Aposentou já agora? aposentado, então estamos com mais de 40 anos de formado, Ah, aí, ó. 35 de profissão. Então hoje a gente vai colocar 40 anos de conhecimento em nutrição em um vídeo, hein? Então confira aí com a gente. A gente está aqui para dar o exemplo, exercício físico já de manhã. E vamos lá. Vamos ver o que que a gente pode contribuir um pouquinho, né? Com Eu- esse tempo todo de história, que a coisa Tem vem mudando muita. muito ao longo desses anos. Será que vai caber nesse vídeo? O vídeo vai ter quantos minutos? A gente Mas, acelera, né? pessoal, segunda parte, agora a gente vai ali conhecer como é a sala da Neuza, e a intenção desses vídeos é publicar, falar sobre a nutrição, que hoje todo mundo tem que cuidar da sua saúde para levar bem todas as coisas. Então vamos lá conhecer a sala da Neuza e conversar sobre nutrição. Já dentro da UFS, onde a coordenação da nutrição, agora vamos lá conhecer a Neuza, a sala dela, tudo certinho. Neuza! Opa! Como é que vai, querido? Beleza. Bem-vindo de Depois do volta, treino, né? depois do treino. Depois do treino, né? Depois de dar uma descansadinha, Aham. assim, animar, né? Para Vamos trabalhar animar. um pouquinho A mais. gente falei ali fora no vídeo que a intenção desse vídeo é falar, divulgar a nutrição, porque antes da gente ter um trabalho na sua empresa, no seu aonde você está, né? A gente precisa ter uma saúde, uma Sim, alimentação boa, sim. e a gente está conversando com a pessoa que é especialista nisso, né? Não é E fácil conciliar tudo isso, né? A gente Uhum. sabe que no dia a dia, assim, as pessoas, a gente mesmo, né? Eu falei, agora que eu estou mais aposentada, estou trabalhando como professora voluntária, ainda tem mais uma flexibilidade de horários, mais tempo também, mas a gente sabe que no dia a dia da gente, muitas vezes a gente não consegue Uhum. conciliar uma boa prática de atividade física, uma boa alimentação, mas a gente tem que estar atento a isso, sabe? Porque é desde cedo, né? Não tem que esperar aposentar para fazer as coisas ou se preocupar com a saúde depois de uma certa idade, não. Eu falo isso muito, você sabe, né? Aham. Quem foi meu aluno sabe que a gente chama muita Durante esse tempo atenção todo. de, enquanto jovem, enquanto adolescente, que você está criando uma boa condição de saúde. Você vê na academia, assim, né? A Uhum. gente vê assim, pessoas jovens que estão com um excesso de peso, estão ali numa luta agora, uma briga contra a balança, porque entende, né, que a saúde é importante, não é só o peso, a Uhum. gente usa isso como às vezes uma referência, mas também eu fico preocupado, porque às vezes as pessoas entendem que peso é sinônimo de saúde, e não é, né? Mas as pessoas com excesso de peso, a Uhum. gente tem que ter uma atenção maior, porque pode ter outro desenvolvimento, Uhum. outras complicações, e uma pessoa que é jovem já está assim, sinal também de que não está tendo uma É. alimentação e um estilo de vida muito adequado. Antes da gente tocar nesse assunto de peso, a Neuza aposentou e continuou trabalhando aqui na UFS como voluntária, né? Isso. Você vê como é que a nutrição, como é que o mundo da nutrição faz a gente se apaixonar por tudo isso, né? Se apaixonar por pesquisa. Pesquisa, cada vez mais pesquisa. Você tem os seus livros,
Então, assim, Fala pra gente aí. o trabalho faz bem para a saúde física, mental Uhum, da gente, né? Tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial. Então, uhum. trabalhar demais também, sem dar esse tempo para a vida da gente, Uhum. é um pouco complicado. Já tive situações assim. Mas esse desligar totalmente de uma hora para outra, assim, também não era parte dos meus planos, né? Eu Aham. queria ir fazendo uma transição Você mais já tava naquele ritmo, lenta, né? já diminuindo na pós-graduação, deixando alguns cargos, né, como eu já ocupei anteriormente, de direção, mas mais recentemente de coordenadora do programa de pós-graduação. Então, isso é importante a gente ir desligando de algumas atribuições assim administrativas, Uhum. orientações de alunos, até ir fazendo essa É, transição. Isso é bom. foi uma escolha sábia, né? E a gente tem que também contribuir um pouquinho ainda com o que for possível, né? Porque senão você ia desligar, tipo, ia ficar um vácuo, né? De coisas, né? Isso Mas é mesmo. inteligente, foi inteligente a escolha. Isso é bom, acho que para mim está sendo ótimo, né? Uhum, Espero que também esteja contribuindo com a universidade, com o uhum. departamento, um pouquinho. E durante esses 40 anos, qual foi o maior desafio para você, que você acha? Mas são tantas coisas, né, para a gente recordar, assim, são realmente mais de 40 anos de formada e muitas realidades que eu já passei. A gente tem um histórico de vida muito atrelado ao histórico da própria nutrição no Uhum. Brasil, né, Davi? Porque quando eu fiz graduação, eu era a terceira turma do primeiro curso federal de nutrição no estado de Minas Caramba. Gerais. Espírito Santo nem tinha o curso. Então era uma profissão muito desconhecida Uhum. ainda, Tudo novo. tudo novo, né? E assim, as coisas também a gente vai falando, fala em aula e um pouco da vida da gente, porque é esse histórico de algumas coisas que não eram ainda estudadas, porque não Uhum. eram conhecidas. Então, por exemplo, há uns 35 anos atrás eu estava fazendo doutorado na parte de alimentos funcionais, Uhum. que era quando estava assim, começando toda essa Vai onda de descobrir o que que alimentos. é. Olha quanta coisa de 30 anos para cá que a gente tem, né? Essa terceira edição de um livro já Uhum. aqui nosso, né? De alimentos funcionais. É. Mas que na época se falava muito pouco ainda, Uhum. né? E a gente vai fazendo parte dessa história toda também. E Uhum. não vou falar que eu sou pioneira de tudo, não, mas a gente, como eu falei, Uhum. vem Que bom. acompanhando, acompanhando e contribuindo para esse histórico das Uhum. coisas Da aqui, né? nutrição. Isso, por exemplo, a gente achou antes de vir essa primeira, segunda e terceira edição, a gente já fez alguns ensaios, toda vez que eu e a Carla foi minha aluna de mestrado, e primeira aluna de A mestrado e Carla tá tudo, né? aqui, né? Carla Ela, Oliveira. isso, uma das organizadoras. A gente começou a fazer eventos, assim, pequenos ainda, pequenas proporções sobre alimentos funcionais, e ia Uhum. dar uma ideia, vamos fazer cada professor que vem dar uma palestra, escrevam um capítulo também, porque a gente não tinha material Uhum. escrito. E nós estamos falando de uma época que a internet não existia, e Ah. depois, assim, não era acessível para todo mundo. Então, eram umas coisas muito difíceis, para você ter material em português, que também era uma dificuldade. Gente, nós estamos falando de 30 anos atrás, olha quanta É, hoje a gente coisa. entra no PubMed lá, já acha um monte de Você acha artigo. tudo, você joga um artigo, você joga qualquer Uhum. material, já traduz tudo para você em português na língua que você quiser, né? Uhum. Já a inteligência artificial já faz um resumo para você, É, já já acha deixa até as o artigo coisas já. prontas, já monta a sua aula. Então, assim, as coisas, essas ferramentas ajudaram muito, né? E Uhum. facilitaram. Mas a gente, na época, ainda tinha que ir nesse método raiz, né? Escrever o livro, pegar material. Eu tinha essa facilidade por ter feito doutorado e pós-doutorado no exterior e frequentava muitos congressos fora daqui. Então, nisso, trazia livro, né? Minha mala vinha cheia de livro. E esses livros, inclusive de recomendações nutricionais, que a gente não tinha acesso aqui direito, eu trazia, o pessoal fazia cópia, eu fazia resumo, escrevia as Caramba. apostilazinhas.
E depois de muitas apostilas, e a gente resolveu colocar essas coisas num formato mais assim, organizado, né? Um Como o formato de livro esse livro. aqui, tem o de nutrição e metabolismo, que nada mais é do que uma coletânea do que a gente ia Estudou. pegando de material, organizando para facilitar as nossas aulas e dos colegas, professores, dos alunos também, né? Hoje é outro esquema, né? Hoje, livro, o pessoal, é quase que uma coisa obsoleta, né? Ninguém gosta de pegar um livro, ler, marcar, igual a gente É. marcava, né? Hoje o pessoal joga inteligência artificial. É. Hoje. O, o que eu acho assim que é importante é saber usar essas ferramentas e, e assim, de uma forma muito positiva, Uhum. né? Porque não tem nada que vai substituir a gente, né? Um bom profissional. Senão vai pegar e botar o nosso professor na cadeira, né? Fica quietinho lá, porque agora a gente já tem as aulas todas preparadas, eu não preciso mais ir à aula, Uhum. né? Eu não preciso mais consultar material, num consultório ou na vida profissional. Todo mundo vai ter essas ferramentas que vão ajudar muito, né? Mas você tem que ter o seu conhecimento, e conhecimento baseado em evidências científicas. Também eu sempre chamo a atenção da ética, né, que é uma outra coisa também, da gente, na atuação profissional, ter esses cuidados, tanto de onde a gente vai buscar as informações, com fundamentação teórica, científica mesmo, e também os cuidados éticos. Hoje você acha que quem forma, qual o maior erro de quem forma, assim, questão ética? Não vou falar de erro, não, porque senão a gente tem que Tipo, falar uma coisa, descumprimento, né? Mas descumprimento. eu acho que os desafios, né, vamos colocar assim, são muito do ponto de vista ético, porque o conhecimento hoje se adquire com muita facilidade. Você não precisa ir Uhum. lá, ir lá Na biblioteca, ficar ir lá procurando. no exterior, quantas vezes Uhum. já fui em outras bibliotecas aqui no Brasil ou fora, a gente tinha que pedir para ver um artigo. Então, o conhecimento ele chega muito rápido. É só você saber fazer sua busca, né? Não ficar só em modismos e fulano falou, o que está Uhum. fazendo, Vi que um está vídeo dando lá de um dinheiro e minuto. tudo. Então, tem assim é uma tendência hoje nossa também, não é só da nova geração, não, até a gente que está mais velho de carreira, é, do imediatismo, exatamente porque as coisas chegam muito rápido. Então, você esperar 5 minutos hoje, você está esperando uma eternidade. Você quer que a coisa acesse muito rápido, que chegue muito rápido. Então, assim, botar esses filtros, sabe? O que que você está puxando ali? De onde que está vindo esse conhecimento? Hum? Você consegue fazer tudo de uma forma, como eu falei, usando ferramentas de inteligência artificial, mas com cuidado com o seu crivo técnico-científico. Isso aí Uhum. faz parte de uma formação e o que norteia muito a gente saber usar os conhecimentos adequados são esses princípios éticos, né? O que está em jogo? É a saúde do meu paciente, é a profissão, a gente honrar a nossa profissão, ou ganhar dinheiro, ter uma Uhum. vida. Eu quero começar logo, porque eu quero ganhar dinheiro rápido, porque eu quero ter fama rápido. Uhum. Então, essa ansiedade, essa coisa para fazer as coisas muito assim, de imediato, essa resposta imediatista, muitas vezes ela acaba puxando o Uhum. profissional para algumas questões que, para aí, devagar, Uhum. não é bem isso que está ali, mas todo mundo fazendo, mas espera aí, é isso mesmo que a gente está vendo em Uhum. evidências, né? Então, esse é um grande desafio, sabe? A Uhum. gente se nortear muito bem pela ética para aplicar corretamente os conhecimentos. E em prol de quem? A gente é profissional de saúde, né? Então, não é, como a gente começou a falar de excesso de peso e tudo, Uhum. também por parte de quem ganhou peso e gastou um tempão para ganhar peso, agora quer perder tudo de uma vez, Que o é um profissional imediato. também entra nessa vibezinha ali. Eu tenho que fazer essa pessoa perder peso rápido, porque daí eu vou também ter uma credibilidade, eu vou ter mais pessoas querendo vir para o meu consultório, me Uhum. procurar.
Então, essa ideia imediatista, ela é dos dois lados, do profissional e do outro. Se você quiser fazer só o que o seu paciente quer de você, com essa velocidade, você acaba, às vezes, cedendo a essa tentação, né? De querer fazer, usar técnicas, ou Para pegar atalhos, né? pegar atalho, exatamente. Vamos andando para lá? Vamos lá. Oi? Tranquilo. Grava um vídeo com a língua da Lídia. E uma graça aí também. Não gosto de vídeo, não. Fala aqui, gente. Esses melhor para na academia, Eu não vi- parece nada. Cara, eu vi ali que você falou do pré-probiótico. O que você tem falado do pré-probióticos pra gente? Ah, meu É importante na nossa vida? Hiper importante. Vou dar aula sexta-feira. Se vocês O quiserem que você fala na participar. aula? Fala aqui. Não vou gravar vídeo, eu tirar minha mesa bagunçada. Você vai aparecer assim, ó. Não, mas assim que é bom. Assim que é bom, é natural. Não, meu Tilenol tem que ser guardado. Ó, de novo, ó. Pra que vocês estão gravando pra quê? Instagram? YouTube. YouTube? Vai sair no Instagram também, né? Só que esse é um modelo de vídeo longo, só que aí eu faço vários pedaços e eu vou postando no Instagram. Ah, entendi. Aí hoje é um episódio com a Nilda. E os artistas, né? Não pode falar, né, Yuri? Então fala pra gente aqui da Certinho. importância dos Existe. pré-probióticos na alimentação. Olha. Não, vai aparecer o quê aqui de mim? Só Tem que arrumar aqui, Não, ó, não tá aparecendo aqui, ó. Olha lá. Tá aparecendo na mesa não, sabe? Nossa, tô fanha, tô descabelada, tô com É de olheira. surpresa. O que você quer que eu fale? Pré-probióticos, o que é? Pré-probióticos são muito importantes, né? Ambos vão modular a microbiota intestinal, que hoje em dia cada vez mais vem se vendo a importância da microbiota intestinal relacionada a várias patologias, né? Essa modulação positiva, né, a eubiose, que a gente chama, evitando a disbiose, que seria o desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, tanto os pré quanto os probióticos vão ser benéficos. Os pré-bióticos, né, são componentes alimentares não digeríveis, mas que são fermentados pelas bactérias intestinais. E os probióticos são as bactérias propriamente ditas, que são administradas via, né, alimentação, via suplementação, que vão colonizar ali a microbiota intestinal e modulando, né, aumentando o número de bactérias benéficas. Em contrapartida, vai reduzir o número de bactérias patogênicas, né, vai ter uma competição entre elas, né, na colonização do nosso intestino, então modulando essa colonização, e quanto melhor for essa colonização, menos patologias vão surgir, né? Atualmente, cada vez mais, várias patologias vêm sendo relacionadas à microbiota intestinal, inclusive após, né, essa descoberta do eixo intestino-cérebro, né, o intestino sendo tratado como um órgão muito importante, essa microbiota, né, como uma composição muito importante ali e sendo relacionada a várias patologias. E uma dúvida que o pessoal tem, o kefir é um dos melhores probióticos que existe? Entra na lista dos melhores? O kefir é um alimento tradicional que contém colônias bacterianas na sua composição. Falar que é o melhor, né? Na lista de 10, dos 10 melhores. Não existe melhores, Não existe existe. probióticos direcionados para situações específicas. O kefir tem sua composição bastante rica, inclusive a gente não consegue simular a composição do kefir de tão vasta que é a composição dele. É um alimento, né, gratuito, acessível, né, de baixo custo, que as pessoas podem produzir, né, de maneira caseira e que traz benefícios para a microbiota intestinal. Mas outros probióticos também trazem benefícios, né? Então é difícil Souber elencar administrar assim. todos, né? Tem todos esses benefícios. Isso. Tá. Mas é válido o consumo de kefir diariamente. Então, obrigado. Ó, viu? Consuma kefir. E outros probióticos. Isso aí. Obrigado. Nada, Peguei de só. surpresa. É. O próximo é na academia, como Agora, eu não pego mesmo. Como é que você se vê como você formar em nutrição? Eu, como eu me vejo, trabalhando na área social,
na minha aldeia, Filho do, virou filho do Wagner. ajudando ele lá na minha comunidade mesmo, né? Que eu vou dar o retorno pra ele. Ah, top demais. E você? Eu quero trabalhar com área oncológica. Oncológico? Oncológico. Boa. Boa, hein, Nilson? Eu quero ir pro Rio, pra capital, tentar trabalhar no INCA. Já teve aula com a Nilson? Já, a gente teve no primeiro período. Foi introdução à ética. Saudades que a Nilson aposentou? Saudades. Obrigado. Nilson, o que você acha do probiótico? Eu tenho, assim, eu sou super fã dos alimentos funcionais, você sabe, né? Pode passar. E assim, os probióticos e prebióticos estão nessa lista. Como eu falei, assim, eu tenho esse histórico todo de vida e acompanhando essa coisa toda nos anos 70, 80, quando estava estudando fibras. Ninguém sabia nada de fibras, aí depois foi vendo que tinha fibra solúvel, insolúvel. Depois das fibras solúveis, uma parte tinha esse efeito pré-biótico, porque eram mais fermentadas pelas bactérias benéficas, né? E nos anos aí, final da década de 90, é que vieram essas definições, o que é probiótico, pré-biótico, simbiótico. Então, eu fui acompanhando essa conversa toda, né? E eu ainda brincava, assim, que eu tinha uma colega professora lá em Viçosa na época, que era da área de microbiologia, e ela me procurou para fazer uns trabalhos com probiótico. Eu falei, ó, de rato para baixo é com você, esses micro-organismos, de rato para cima é comigo. Que aí eu fazia os testes nos ratinhos e tudo, e a gente começou. E foi uma série assim, de trabalhos interessantes, numa época também muito pioneira. Essa professora, ela já aposentou também, e foram uns trabalhos muito bons, sabe? E na época a gente já falava, o nutricionista precisa conhecer um pouco mais de microbiologia, porque não fazia muita parte assim da nossa grade, fazia uma microbiologia geral e muito mais voltada para a parte de higiene, né? De bactérias causadoras de toxinfecções alimentares e tal. Mas com essa visão assim de microbiota, né? Eu lembro que uma vez eu falei assim, professor, tem uns negócios assim que acontecem, que é engraçado, porque o animal ele reage de um jeito e isso pode estar relacionado com o que está acontecendo no intestino grosso, né? Teve uma tese, inclusive, que a gente fez nós fomos em Belo Horizonte, no laboratório, que eles tinham os ratos gnotobióticos, germe-free, então sem microbiota. E eles estudavam isso muito para microbiologia. Era até um professor francês que veio para o Brasil e com mais uma equipe daqui. É um pessoal bem pioneiro nessa área também. Então, tudo que eu vou falando assim, gente, são coisas, né, que foram acontecendo nesses anos todos. Mas não tinha nada da área de nutrição feito com esses animais. E a gente viu assim diferenças interessantes quando você dava um feijão, por exemplo, um animal normal, convencional, e quando você dava o mesmo feijão para animais sem a microbiota intestinal. Então, notada a diferença. a gente tinha um foco assim mais voltado para a qualidade proteica, então a digestibilidade. A gente viu quanto que aquilo que acontecia no intestino grosso resultava em alguns efeitos fisiológicos também. Então, assim, essa história toda é muito recente, né? A gente pensar assim que probióticos, prebióticos, tudo dos 30 anos para cá, que lá no Japão começou nos anos 80, então nós já estamos lá com 40 anos, pouco mais. Mas, gente, para a história do universo, da ciência, 50 anos não é nada. É muito pouco para a nutrição. Há 50 anos atrás não tinha nada disso. Eu vi um estudo recente que eles pegaram essa questão as pessoas, né, com placebo e com uma cápsula lá com microbiota. Aí foi notado que em 2 semanas teve uma melhora do emocional deles. Aí com vários fatores, que ficou no estudo, tipo, aquele final lá do estudo que fica
será que fica no final do SUS? Aham. Será que essas 2 semanas foi igual ao uso do remédio antidepressivo? Porque eles não sabem a via que mexe. Então, e Porque esse foi eixo, parecido. né, intestino, Uhum. cérebro, é um foco muito Funcionou como um importante hoje. antidepressivo para eles ou não? É. Aí isso que eles estão querendo saber. Então, isso que a gente fala sempre, né, da barreira intestinal, da integridade da barreira intestinal, da eubiose, né, de evitar a disbiose, essa coisa, cada vez mais a gente está vendo como que ela é importante para vários aspectos da saúde. Você imagina tudo que entra no nosso organismo pelo trato gastrointestinal, chegou ali no intestino, tem trilhões de bactérias. Ali tem gente do bem e do mal, né? Gente e bactérias, É. né? E se você não tiver um equilíbrio muito bem feito disso aí, um predomínio, por exemplo, de bactérias que podem causar uma infecção, que levam, ou dependendo da alimentação, leva uma disruptura dessa integridade intestinal. Imagina coisa que não pode ultrapassar a barreira intestinal e cair no nosso sistema circulatório e chegar em todos os nossos órgãos. Então, esse processo inflamatório que é criado ali, né, no intestino, com essa entrada de agentes, né, agressivos, como LPS, né, lipopolissacarídeo, bactérias gram-negativas, isso tudo cria um processo inflamatório ali no intestino, mas que ganha outras proporções. Então a gente vai vendo que esse processo inflamatório, ele está na obesidade, ele está no diabetes, na osteoporose, nas doenças mentais. Então, inflamação e o estresse Tá oxidativo ligado são com o outro, comuns. né? Isso, Se porque a começa a primeira inflamar, barreira... começa a mexer com o Exatamente. emocional. Primeira barreira imunológica nossa está ali, no intestino. Então ali você não pode brincar com isso, não pode deixar essa coisa desequilibrada, né? A questão toda assim, igual a gente sabe, a microbiota do obeso é diferente da microbiota de um indivíduo eutrófico. Mas quem veio primeiro? É a microbiota que leva à obesidade, a obesidade que altera a microbiota, o ovo e a galinha, né? A história. E aí o que se faz? Quando faz experimentalmente em animais e até em humanos, uma transfusão, né, de microbiota, e tudo, você vê diferenças. Mas será que essa é a alternativa? Porque se a pessoa faz uma transfusão ali, modifica a sua microbiota, ou por meio de cápsula, ou de colonoscopia, né, dependendo da técnica. Aí muda provisoriamente a sua microbiota, mas continua tendo alimentação anterior, isso não garante que ela vai continuar tendo aquela microbiota que ela recebeu. Ela pode voltar a ter microbiota anterior, dependendo do que ela está ingerindo. E quando a gente fala de alimentação, seria quais tipos de alimentos que ajudam com essa barreira? Então, aí entram os probióticos e prebióticos, né? Tá falando de kefir, o kefir é um alimento, né? Então ele tem muitas bactérias positivas ali dentro, mas a gente... Bom, vamos lá. Você tem estudo com a temos- batata com a batata, lá e a com? Yacon. A batata Yacon tem fruto oligosacarídeo, que é um prebiótico, que é muito importante, porque se você tem a bactéria, mas não tem alimento para a bactéria, né, você não estimula o crescimento dela dessa forma, assim, para ela prevalecer dentro daquele microbioma todo. Então, esses prebióticos, probióticos são importantes, mas não é só isso. A gente vê vários compostos bioativos que têm propriedade antioxidante, anti-inflamatória. É o conjunto todo, né? É o conjunto. Eu sempre A coloco gente assim, entra naquela olha, parte do prato colorido, né? Que é o Isso. mais fácil de você explicar para alguém. pega primeiro pro lado negativo da história. A gente é só olhar, hoje em dia, a rotulagem frontal dos alimentos. O que você vê lá naquelas lupinhas ali, aquele que chama Aqui em atenção? cima, assim, pra você? altos. Alto, médio, baixo. É o quê? Alto em sódio, Sódio, alto em... açúcar e gorduras saturadas. Então, já estão nomeados quem são os vilões da história, né? Então, uma alimentação muito sobrecarregada nisso, independente de falar que é ultraprocessado ou não, você pode até nem comprar lá no supermercado, mas na sua casa você pode estar usando
esses ingredientes em excesso. Você faz um cafezinho, um suco e taca açúcar nele, né? Aí eu não uso refrigerante, ótimo. Mas aí você vai lá e enche de açúcar o seu café, ou mesmo um suco de fruta, que seria natural, saudável, deixa de ser tão saudável assim por causa do excesso de açúcar. E não é só um alimento, uma coisa que você consome um dia, né? É aquele hábito alimentar de muita fritura, muita e uso de gorduras saturadas ou reutilização de É uma óleos. construção, né? É. Agentes carcinogênicos que tem ali também, além desses fatores todos aí, né? E o sódio, que a hipertensão, infelizmente, ela vem atingindo, assim como obesidade, diabetes, as pessoas de uma forma muito precoce, idades muito precoces. A gente vê adolescentes, jovens. Na academia que você está falando, né? Que às vezes você vê jovens com... E às vezes já estão sobrepeso, procurando né? academia porque já estão com aquela tão vermelho ali saindo já para eles, né? Um alerta assim de saúde já muito precocemente. E você acha que as pessoas estão mais conscientes hoje ou tem informação e as pessoas não buscam, ou as pessoas estão mais emotivas, buscando se alimentar por prazer? Tem de tudo, né? O ser humano é um bicho complexo, né? A microbiota é complexa, mas a nossa mente consegue ser mais complexa ainda. Porque assim, uma coisa é você ter conhecimento, ponto. Outra coisa é você absorver aquele conhecimento e colocar em prática, né? Quantas pessoas sabem que, bom, aí às vezes você vai lá fazer um inquérito alimentar com a pessoa, ela fala tudo que deveria estar consumindo e até quase te convence de que é isso que eles fazem, mas não é exatamente. Tem umas coisinhas assim que eu sempre usei em aula, né? A pessoa, não, eu como salada. Aí você vai ver o seguinte, você precisa de consumir quantos gramas de fibras por dia? Vamos botar ali 30 gramas. Aí a pessoa vai lá e come uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, ótimo, muito bom, mas quanto de fibra que tem naquilo ali? Você precisa de 100 gramas de alface, que é quase um pé de alface, vai dar 3 gramas, ou seja, você precisaria de 10 pés de alface. Gente, não vai parar de comer alface não, mas é para pensar que o que você está consumindo não é suficiente. Então tem a questão qualitativa, mas tem o quantitativo também. E a gente que é ser humano, que raciocina, a gente tende a fazer o quê? Ah, isso é muito bom, aí você supervaloriza. Nossa, estou consumindo verdura à vontade. Sou saudável. E na hora que vai falar assim, não, mas eu só comi um salgadinho pequenininho, eu só comi um pouquinho de feijoada, eu só comi um pouquinho. Aquilo que é calórico, que você sabe que pode fazer mal, a gente tende a subestimar, né, o quantitativo. E aquilo que você sabe que é bom, que você já adquiriu conhecimento, você tende a superestimar. Então, às vezes, a gente mesmo que é profissional, às vezes a gente não está sabendo muito bem se a gente está atingindo as nossas necessidades, nem nutricionais, né? Aí você imagina esses compostos bioativos, que não tem nenhum quantitativo de recomendação, né? Quanto que você precisa consumir de cada componente desse por dia, tal, para dar os benefícios. Aí você acha que isso, para quem está ouvindo, ter uma alimentação equilibrada é difícil? Porque eu estou pensando assim, de forma de uma pessoa leiga olhando. A pessoa, nossa, se alimentar bem é difícil. É difícil e precisa de profissional, tá? Por isso que não dá para ir atrás de quem não é profissional, não dá para você pensar que está fazendo tudo certinho. Então, assim, estou valorizando o nutricionista, não é porque você tem que fazer um lobby profissional, não. É porque você tem que entrar na mão de profissionais. Se você vai para qualquer profissional ali, você precisa de um advogado, você vai que é formado em direito, né? Você vai atrás de um médico formado, especialista de preferência. Por quê? A pessoa se preparou para aquilo ali. E o profissional tem que passar essa segurança para a pessoa também. Nós estamos fazendo um plano alimentar para você, que inclui alimentação, mas tem outras coisas também que você tem que estar atento. Porque não é uma coisa simples. Você fala assim,
Ah, kefir é bom, então toma um copo por dia, pronto, seus problemas. Aí a pessoa acha que é a solução. Solução Tabajara. Você viu Acabou. que a Graça ali já me cortou na hora, né? Não só o kefir. Não Porque é, não existe é. A gente tem, como eu complemento. falei, essa tem coisa do tendência, imediatismo, de querer achar um alimento milagroso que vai resolver todos os problemas, tudo aquilo que você acumulou e que vai ser pro resto da vida. Você consumiu uma vez e tá bom. meio que pagar os pecados. Um alimento que paga os pecados. Então, assim, também eu acho que a gente não pode viver dentro de uma armadura, sabe? E que algumas pessoas se penalizam. Nossa, eu não posso comer um docinho aniversário porque aquilo ali vai engordar meio quilo. Aí fica assim nessa coisa, sabe? De calorias e de estresse em relação àquilo. Isso também não faz bem, porque a alimentação é uma forma, obviamente, de sobrevida da gente, mas é um momento social, é um cultural, ela passa por vários aspectos, a gente sabe disso, né? Do financeiro, da disponibilidade de alimentos, da época e tudo mais, mas ela é muito gente, cultura, festividade, né? Não é aquela associação com algo difícil Então você que tem de pressão, né? Não tem que ser um negócio com pressão. Não, aí o profissional tem que entender isso, o que está fazendo a pessoa descarregar, às vezes, algum emocional em cima da alimentação, uns buscando comer demais, outros restringindo, e aí entram já naquelas alterações, os distúrbios alimentares. Né? Então é muito complexo. A gente é profissional de nutrição, profissional de saúde, mas tem coisas que a gente não dá conta sozinho. Então associar, por exemplo, um profissional de atividade física, ver que atividade física que aquela pessoa naquela condição, por exemplo, de excesso de peso, está precisando fazer no momento, para motivar, para daí a pouco ela está correndo na rua, perdendo... Apoio multidisciplinar, né? E o psicólogo, né? Porque às vezes é uma alteração assim, onde a pessoa desde criança às vezes sofreu alguma coisa que interferiu no comportamento alimentar dela. Enfim, é uma complexidade. E às vezes a pessoa espera que um alimento, uma coisinha num passo de mágica vai dar conta disso tudo sozinho. Né? Nem o profissional altamente capacitado às vezes dá conta sozinho, ele tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Dentro de um hospital e fora. Né? Porque o ser humano é complexo mesmo, tem muitas vertentes aí envolvidas nisso. Né? Mas a gente, assim, tem que reforçar o básico do básico, de associar uma vida saudável, com atividade física, certamente, e também uma alimentação, a que você falou, o prato colorido. É um exemplo, né? Você já sabe que você está saindo daquela monotonia alimentar. E se você tem uma alimentação que é muito monótona, a chance de você ter uma deficiência é grande. Aí a gente entra nos modismos, né? Toma suplemento, né? Que é assim. Que hoje é fácil, né? Então, quem vai para academia hoje a cabeça está muito voltada para as proteínas. Né? Aí eu falo, a gente trabalha em círculos. Depois do pós-guerra se falava muito de proteína. Por quê? Tinha um problema sério de desnutrição no mundo inteiro, em alguns países, preocupação com proteína, dos métodos de qualidade proteica para avaliar isso tudo, porque era o problema emergente. Né? Depois a gente passou por outras fases, começou a ganhar peso, começou com problemas cardiovasculares, diabetes, aí a história da nutrição foca naquilo ali, aí as pessoas esquecem do resto e focam naquilo. Depois os micronutrientes, aí cada hora um descobre um, aí teve uma época que era a vitamina E, que achava que a vitamina E estava relacionada com a reprodução e também a virilidade masculina. Aí todo mundo queria saber da vitamina E, até que viram que não era bem assim. Aí vem a época da vitamina D, a preocupação com a vitamina... Então tem, não vou falar assim modismos não, mas são aquelas descobertas, a ciência se volta para aquilo. E agora
volta na proteína e todo mundo acha que precisa de proteína. Obviamente que tem os casos, né, para atletas, para idosos, para alguns grupos onde essa suplementação proteica é muito importante. Aí já vem as outras histórias associadas a isso, né? E também pode estar aumentando até algumas complicações, como diabetes e tudo, algumas proteínas de origem animal podem estar mais ligadas a isso, proteína de origem vegetal, aí vem os plant-based. Vem tudo, vem muita coisa, sempre vai surgir. Então é interessante a gente ver essa história, que a gente vai vendo que algumas coisas estão muito assim, com hiperfoco em alguns nutrientes em algum momento da história. E, como eu falo assim, vamos ver tudo com cuidado, com moderação, porque a gente vai precisar de todos os E nutrientes. você sempre teve esse olhar de investigar, ver o que é, pesquisar. E tem, obviamente, né, a ciência está aí, está trazendo os conhecimentos. Às vezes a gente sabia lá que vitamina C era importante para evitar o escorbuto. Aí 10 miligramas da vitamina C já era o suficiente. Aí a recomendação era de uns 30. Mudou. Depois foi aumentando, à medida que foram descobrindo outras propriedades, inclusive funcionais, como antioxidante da vitamina C. A vitamina D na época da Covid também, assim como o zinco, foram os nutrientes que mais ganharam destaque por melhorar a imunidade das pessoas, que na época eram antes da vacina, a única coisa que a gente tinha como defesa era a própria defesa imunológica, né, para se defender da doença, né? Então vão descobrindo novas funções, atribuições de nutrientes e com isso a gente vai aumentando as recomendações para pessoas normais. Aí tem aqueles casos onde uma dose maior é mais recomendada em função daquelas disfunções que a pessoa apresenta, né? Uma doença, uma deficiência. Hoje a nossa população está envelhecendo, graças a Deus estamos aí, né? E a gente quer o quê? Que a nossa população envelheça com saúde, com uma condição boa de vida. Então também tem esse foco o que o idoso precisa mais. Geralmente já tem uma comorbidade aí, alguma doença, faz um tratamento medicamentoso, você tem que ver então essa interação. E aí junta tudo no caldeirão aí. A microbiota que está aí, os medicamentos que a pessoa faz uso, de que maneira que isso tudo está se comportando dentro do organismo. Top. E eventualmente um suplemento é uma forma muito prática de você chegar na recomendação para aquela especificidade da pessoa. A preocupação é assim, é de generalizar e achar que todo mundo precisa da mesma coisa, com a mesma intensidade. Daí a gente volta no profissional, né? Trabalhar com as especificidades de cada um. É o personal diet, né? E hoje a gente vai falando o termo de nutrição de precisão, que a gente falou disso tudo aí, mas ainda não falamos nem da genética do indivíduo, né? Então depois desse período também que eu estou falando, a gente também foi vendo essas interações, gene, nutriente, como que umas pessoas respondem bem à dieta, outras não respondem, polimorfismos que as pessoas têm. Interessante. Então, a nutrição de precisão é você pegar hoje e levar em consideração que o Davi, com essa situação genética que tem, com essa mais precisa, né? Com essa, como estão funcionando seus hormônios, como que está sua microbiota e tudo mais, que alimentos que seriam mais adequados. Entendi. A gente já tem aquele rolzinho assim, né, daqueles alimentos que são muito saudáveis, bons, estão aí nas recomendações, nos guias alimentares, de alimentos integrais, de usar pró e prebióticos, fibras de uma maneira geral, frutas, hortaliças. E a nossa pirâmide alimentar está aí, autoexplicativa, né? O que é uma alimentação saudável, né? Eu acho interessante que tem essa pirâmide alimentar mediterrânea, que ela é praticamente a mesma coisa da nossa, ela acrescenta embaixo
atividade física, atividades sociais, hidratação. Foi os Estados Unidos que adotou agora também? Se não me engano? A gente Ou é também diferente? acaba usando. E o interessante é que essa mesma pirâmide, se você virá-la de cabeça para baixo, você tem o que seria a pirâmide de sustentabilidade ambiental. Ó. Aqueles alimentos que a gente deve consumir menos, que estão lá no topo da pirâmidezinha, né, que tem que consumir menos, são aqueles que demandam mais do ambiente para serem produzidos. E aqueles que estão na base da pirâmide, que a gente precisa consumir mais, são os que trazem menos impacto ambiental. Então essa é uma área que eu tenho gostado muito de estudar, ver um pouquinho que é a nutrição e sustentabilidade. Porque ela tem que ser sustentável para a gente, não é comer uma coisa hoje e acabar. E também a gente tem que pensar no ambiente. Você imagina esse ambiente obesogênico, as pessoas consumindo ao invés de 3.000 calorias, 5.000 calorias. Você precisa produzir quase que o dobro de alimentos para manter uma população obesa. Que tipo de alimento que essas pessoas consomem? Geralmente são aqueles que trazem mais impacto ambiental. Então a gente tem que pensar que o profissional de nutrição, quando está falando para a pessoa seguir uma pirâmide alimentar adequada, ao mesmo tempo ele está contribuindo para a saúde do planeta. Top. Pessoal, a gente estava falando aqui também do microplástico. O que é sua visão sobre isso, Nilson? Então, é mais um desafio aí, né? Uma área para ser pesquisada. A gente precisa que o profissional esteja sempre atento, como eu falei, buscando conhecimento. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E isso é uma preocupação, o que isso pode causar. E associando também o que a gente falou de microbiota intestinal, porque numa barreira intestinal mais íntegra, a chance de você ter esses compostos ou outros compostos tóxicos transpassando aquela barreira, é lógico que é maior. Se você tem uma saúde, uma resistência imunológica boa, tem uma saúde intestinal, uma microbiota intestinal saudável, a chance também disso causar alguma doença vai diminuir. Então, mas é uma coisa muito nova, primária muito ainda nova para a ainda. gente estar falando. Estamos falando só em termos gerais. Eu lembro daquela revista que, na época da graduação que eu levei, o Nilson, isso daqui. E está em tudo, né? Porque está no ar, não é só o que você está ingerindo. Então, você ter... E tamanho de partícula, porque isso aí já começa a entrar numa especificidades. Quantos... nem microns, né? De tamanho da partícula, quanto que isso pode interferir, que parte da barreira que ela pode transpor, e chegando em órgãos, se ela vai acumular, se vai ser eliminada na urina, e se isso vai deixar alguma sequela. Bom, isso tudo, gente, prazo, olha, é para vocês agora, tá? Eu já vou assim, já falando que minha carreira, não que esteja assim totalmente encerrada. E do mesmo jeito que o conhecimento não se encerra, pelo contrário, ele tem que estimular a gente a querer saber cada vez mais. Mas a contribuição científica mesmo, experimental e tudo, a gente tem que dar um basta em algum momento. Mas isso são coisas que têm que ser estudadas, investigadas, ou estudos com animais, ou simulações, ou estudos com humanos depois também, né? Tem muita coisa aí, gente, ó, ficando a dica para todo mundo que está ouvindo isso aqui. Dá um F5, não é isso? Que atualiza, atualiza sempre. Dá um conselho aí para a próxima geração que está assistindo esse vídeo. Olha, sim, é isso que eu estou falando, de atualizar, de buscar sempre conhecimentos, de estar respaldado no que se estuda de uma forma consistente, com uma base científica, com os seus cuidados éticos na hora de aplicar, sem aquela ansiedade de querer concluir as coisas rapidamente. É assim mesmo, gente. As notícias chegam cada vez mais rápido. E as respostas para isso não é de um dia para o outro que a gente consegue.
Tem coisas que não é inteligência artificial que vai trazer para a gente aqui, não. Para saber se o que está acontecendo lá no seu intestino, você tem que montar um experimento, você tem que fazer um estudo. E isso demora meses, anos, para sair um estudo e depois você tem que juntar vários estudos para você ter esse conhecimento. Então, isso gera uma ansiedade para quem não consegue esperar 5 minutos. Hoje, uma internet, que eu cheguei aqui hoje, a internet está fora do ar, eu falei, meu Deus, estou tanto desespero. Então, essa ansiedade a gente tem que controlar, porque não é assim que funciona o conhecimento científico. Já acelerou muito, né? Muitas coisas a gente já sabe com uma velocidade muito maior, mas a gente tem que buscar, né? E ficar preocupado, porque nós não estamos sozinhos aqui. Então, às vezes, uma medida que você toma, vão tomar suplemento proteico, vamos pegar aqui, né? Nada contra, eu também tomo. Né? Um whey protein. Para você produzir 1 quilo de whey protein, o que você precisa de produzir de leite, de chegar nessa quantidade, o impacto que isso traz para o ambiente. Isso pode ser substituído por outro alimento, dependendo do custo, não só o custo financeiro para o bolso da pessoa, mas o custo de produção, o custo ambiental, né? Isso está favorecendo quem? Tá? A gente vê trabalhos muito bonitos feitos com agricultores familiares que estão muito próximos da gente, produzindo alimentos super saudáveis, ter essa comunicação para eles entenderem que a saúde deles em primeiro lugar. Se eles estão usando um agrotóxico, estão usando alguma técnica que não seja saudável, os primeiros prejudicados vão ser eles. Então, essa proximidade com o agricultor é muito importante para ter essa conscientização, para diversificar a produção de alimentos. A gente hoje tem alimentos biofortificados, né? A gente falou do Iacon também, que não é um alimento muito convencional, mas tem propriedades funcionais muito interessantes e que podem ser produzidos localmente, aumentar, melhorar a condição de vida da pessoa e não ficar concentrando riquezas, né? Enfim, são muitas responsabilidades que a gente tem. Por mais que a gente se especialize numa coisa, mas a gente tem que ter essa visão ampla também, né, desse problema da sindemia global, a obesidade, mas ao mesmo tempo ainda existe desnutrição, existe fome oculta, existe o problema ambiental, né? Um problema, acha solução, mas existe... E se você vai, né, pensa no obeso e tal, nós vamos usar o quê? Vamos usar as canetinhas emagrecedoras, vamos não sei o quê. Tudo tem sua validade, né? Mas, às vezes, a pessoa nessa pressa vai lá e compra uma que não seja liberada, ou enfim, produto que é duvidoso, de origem duvidosa, de custo mais baixo, aí não procura o profissional certo. Então, a gente não pode brincar com a saúde nossa e pensar nessa saúde coletiva e do universo também, né? Ambiental. Pessoal, essa foi a Neuza. É muito conhecimento para um vídeo só. Então, a gente pode fazer uma série, né, Neuza? Sobre vídeos. Se ela tiver tempo, né? É muito tempo de vida, mas assim, pensa no que está para vir também, né? E de uma forma, isso aqui tirou as coisas do fundo do baú. Mas se a gente não buscar assim até onde, como é que nós chegamos até aqui, para saber para onde que a gente está indo, a gente precisa ter um pouquinho dessa linha, esticar essa linha para a gente saber essa linha do tempo, de onde que a gente veio, onde que a gente está e para onde que a gente quer ir. De onde que a gente quer ir agora depende muito mais de vocês, né? Porque são vocês que vão tocar isso aí para frente e fazer as coisas acontecerem e bem feitas. Deus, sucesso. Obrigado. Obrigado pelo vídeo. Eu agradeço. Obrigado por todo o conhecimento que passou pro pessoal. Tudo na UFS. Sirva aí um pouquinho para chamar um pouco a atenção, abrir os olhos, né? Mas estamos à disposição.